Olá, ouvintes do canal Católico Hoje. Nessa sexta vídeo palestra de hoje, abordaremos o tema Sinais de negligência emocional no casamento. Vá à playlist para ver o tema anterior, que foi com o tema Frases dolorosas que o casal nunca deveria dizer um ao outro, e outros temas importantes abordados até aqui. Não deixe de dar sua opinião nos comentários. Até mais. Olá, então nessa palestra em forma de vídeo nós vamos tratar sobre os sinais de negligência emocional em um casamento. Ao contrário do abuso físico, raramente se fala em abuso emocional no casamento. Na maioria das vezes as pessoas nem sabem o que constitui um abuso emocional. Principalmente porque, ao contrário do abuso físico, a negligência emocional no casamento não é visível e, portanto, mais difícil de quantificar. No entanto, isso pode causar muitos danos aos relacionamentos e à psique do parceiro ou parceira ao se receber tal abuso. Identificar e trabalhar os sinais de negligência e abuso emocional em um relacionamento é uma necessidade se o casal deseja levar uma vida de casado feliz e satisfeita. E consideremos então agora o seguinte: se você está conversando com seu cônjuge, por exemplo, sobre um incidente que o afetou profundamente, mas percebe que o cônjuge não está prestando atenção a sequer uma palavra que é dita naquele momento, fazendo-se de ouvidos surdos. Este é um sinal clássico a ser observado, especialmente se for um padrão que se repete com mais frequência. Se toda vez que você fizer um esforço para compartilhar seus pensamentos e emoções com ele e ele parecer emocionalmente indisponível, isso significa que a vida do casal, no caso a sua vida com a dele, está envolvida por negligência emocional. Em vez de ter um relacionamento baseado em carinho, intimidade emocional, compreensão, o relacionamento se torna desprovido de conexão emocional. E é aí que se chega ao tema da negligência emocional no casamento. Os terapeutas de casais dizem que a negligência emocional ocorre como se as pessoas se separassem ou se divorciassem dentro do casamento, mesmo vivendo juntos. E todos os terapeutas, como conselheiros, fazem esse trabalho terapêutico de ajudar novamente o casal a se reconectar, a melhorar a comunicação no casamento e a focar em seu próprio potencial. Às vezes as pessoas insistem em falar sobre a negligência conjugal, o relacionamento emocionalmente vazio e a solidão no relacionamento. Mas a negligência emocional em um casamento pode ser tratada se ambos os parceiros estiverem dispostos a endireitar as coisas. Portanto, aqui está o ponto inicial, que é a definição sobre o que é negligência emocional. O casamento é baseado na promessa de se estar presente um para o outro, um com o outro, e compartilhar as experiências da vida um no outro. O sucesso no relacionamento entre parceiros de vida não se baseia apenas em intimidade física, mas também em uma forte conexão emocional e mental. E este último muitas vezes se manifesta como uma área cinzenta, onde geralmente começa a maioria dos problemas no casamento. Quando uma mulher começa a sentir que sua voz não é ouvida, ela está, nesse momento, se sentindo emocionalmente negligenciada. A partir daí, qualquer casamento pode se desfazer e atingir o fundo do poço rapidamente. Portanto, quando um parceiro dá pouca ou nenhuma atenção às necessidades emocionais do outro, companheiro, companheira, de maneira significativa ou deixa de responder aos seus avanços para uma intimidade emocional, isso é um caso característico de negligência emocional dentro do casamento. A negligência emocional também envolve a criação de barreiras entre o casal, sem qualquer justificativa razoável. Só porque o abuso emocional não deixa sinais visíveis, muitos casais deixam de reconhecê-lo como um problema. No entanto, o impacto dessa dinâmica de relacionamento pode ser mais profundo e revelar-se um gatilho para outros problemas no casamento. Por exemplo, há vários casos de mulheres que relatam situações de negligência emocional sofridas com os maridos, que embora fossem homens cuidadores da família por excelência, como elas dizem, cuidando delas e dos filhos, no entanto, e também não deixando nada a faltar, mas eram homens pouco atenciosos às necessidades emocionais delas, especificamente falando.
Depois de encerrarem o trabalho do dia, por exemplo, quando se encontravam em casa, as esposas os procuravam para conversar, para tomar um drink junto com eles, mas eles queriam apenas se encolher no sofá e assistir TV. As perguntas da esposa eram frequentemente recebidas com respostas monossilábicas, e eles nunca tinham nada a perguntar, como ela estava, como foi seu dia e etc. Neste caso, em situações assim como essa descrita, lentamente a distância emocional começará a se impor e através da indiferença dos esposos que agem dessa forma. E tal contexto dará lugar para o surgimento das pequenas brigas e irritações, conforme relatam muitas mulheres. Como consequência, o casamento logo entra numa fase difícil, dando lugar para esposas inconformadas com seus esposos indiferentes, e tal negligência dos esposos dará espaço para que apareça alguém que dê mais atenção às necessidades emocionais delas. Isso pode ocorrer no trabalho, por exemplo, caso a mulher faça seu serviço fora de casa, o que logo poderá evoluir para uma infidelidade emocional e logo se transformando numa infidelidade completa. Há muitas mulheres que narram casos semelhantes a essa situação descrita aqui, logo acima. Então, se um casal se encontra em uma situação semelhante como essa, os sentimentos de não ser apreciado ou sentimentos de não ser considerado é algo que realmente os machuca. Mas antes, é necessário que o casal tente chegar ao fundo das razões pelas quais essa desconexão emocional se infiltrou em suas vidas de casado. O apoio emocional em um casamento significa que o cônjuge está ao lado do outro fisicamente, mostrando formas físicas de intimidade, e cognitivamente, mostrando empatia, paciência e compreensão, e também comportamentalmente, mostrando amor e cuidado por meio de ações. Um vácuo completo desse sistema de suporte pode ser assustador e triste para qualquer pessoa. Portanto, é importante saber o que constitui negligência emocional para poder fazer algo a respeito. E aqui então vamos tratar de alguns sinais que podem surgir que dão pistas daquilo que seria a negligência emocional. Primeiro sinal, o casal raramente discute um com o outro. Ora, pode parecer estranha essa colocação a princípio. Sabemos que todos, nesse momento, estão pensando que, o que seria mais ideal do que um casamento sem discussões ou problemas? É perfeito, sem conflito, sem necessidade de resolução de problemas. No entanto, não é isso que se coloca aqui. Quando aparece esse sintoma, que o casal raramente discute um com o outro, as pequenas discussões fazem parte do ambiente normal. É um sinal positivo de que ambos os parceiros estão empenhados no relacionamento. Se um faz algo que o outro não aprova, eles reagem naturalmente, às vezes com certa irritação, e se percebe que o cônjuge está bem com tudo que o outro faz e não o desafia de forma alguma, é um sinal de que um está emocionalmente ausente da relação com o outro e não atende às suas necessidades. Quer dizer, não há argumentação, existe apenas silêncio. Isso não é um bom sinal. A interatividade não está acontecendo. Um outro sinal que pode denotar e revelar essa situação, ele ou ela prefere estar na própria empresa do que estar juntos. Se o casal não parece estar entusiasmado com a perspectiva de ficarem juntos e sempre encontram desculpas para ficarem sozinhos, é mau sinal. Se ambos passam um tempo de maneira que gostam, do jeito que gostam, ou só na empresa, ou só com os amigos, isso faz com que o outro se sinta abandonado e solitário no casamento. É sinal de que um ou outro ou ambos estão sofrendo abuso emocional. Se, por exemplo, o homem está sempre fazendo planos com seus amigos de futebol, ou os amigos do tênis ou do golfe, saindo para tomar uma bebida com esses amigos, ou tem muitos eventos de escritório para aparecer lá na empresa, quer dizer, está no fundo se isentando de estar com a sua companheira, com a sua esposa. Ou seja, ele gosta de ficar sozinho sem a esposa por perto. Isso é mau sinal. É sinal de negligência emocional. Um outro sinal. O casal não tem conversas significativas. Ora, a comunicação é a base de um casamento bem-sucedido. Espera-se que um casal compartilhe todos os detalhes de sua vida um com o outro. Isso requer uma comunicação forte e significativa entre os dois parceiros.
Se os cônjuges quase nunca falam sobre as coisas importantes da vida e a maioria de suas conversas se limita ao essencial, como falar às vezes dos filhos, das finanças, da família, mantimentos, recados, bem, é preciso considerar isso como um sinal de alerta. Um outro sinal de negligência: o esposo ou a esposa não demonstram intimidade física, o que é péssimo sinal. A falta de conexão emocional entre os cônjuges abre caminho para diminuir a intimidade física. Quando ele ou ela não só não mostra sinais de atração física pelo outro, mas também evita as investidas, significa que um ou ambos já abandonaram o casamento emocionalmente falando. Em um casamento, a intimidade física diminui com o tempo, mas se ele ou ela não está iniciando nenhum tipo de intimidade, é um sinal de que um deles ou ambos perderam o interesse no casamento. O casal acaba se sentindo ainda mais vazio emocionalmente dentro da relação. Um outro sinal de negligência: ele ou ela é mais próximo de seus colegas ou amigos do que um do outro. Embora seja absolutamente normal, até mesmo necessário, continuar a ter um círculo social ou vida social após o casamento, pois isso não acaba pelo fato de se casar, no entanto, o cônjuge deve ter precedência sobre amigos e colegas, isto é, vem em primeiro lugar a relação de ambos. No entanto, se os cônjuges buscam os colegas e amigos como fonte de apoio sempre que a vida joga uma bola curva, e o casal nem sempre está ciente dos problemas que um ou ambos enfrentam, certamente isso é sinal que o casal está negligenciando o relacionamento de ambos. Um outro sinal de negligência: eles não parecem ser eles mesmos perto um do outro. Quer dizer, ser ele mesmo ou ser ela mesma, como por exemplo andar pela casa meio seminu, sai do chuveiro, sai andando pela sala, pela cozinha, escovando os dentes na frente um do outro. Isso são sinais de que um e outro estão totalmente à vontade, fazendo coisas variadas que revelam que estão totalmente tranquilos e à vontade na frente um do outro. O casal comum faz uma ou várias coisas aparentemente não recomendáveis aos olhos dos estranhos, mas entre eles é uma coisa normal. É apenas um sinal de que ambos se sentem confortáveis, sendo ele mesmo ou sendo ela mesma como marido e esposo. Se isso não ocorre mais no casamento, embora o casal esteja casado há muito tempo, isso é sinal de um caso sério de negligência emocional. Outro sinal de negligência: o casal não consegue entender as necessidades e desejos um do outro. Como ele ou ela estão emocionalmente ausentes do relacionamento, então permanecem inconscientes das necessidades mútuas ou desejos de cada um, ou gostos ou desgostos de ambos. Ambos não têm ideia do que um ou outro quer do relacionamento. O marido e a esposa se sentem totalmente sós, isolados no casamento, e é como se outra pessoa não existisse na vida dele ou na vida dela. Eles se sentem como se estivessem morando com um estranho na mesma casa, que também pode ser o caso. Um outro sinal de negligência: ambos dependem de si mesmos para resolver os problemas. Como parceiros que compartilham uma vida, o casal deve trabalhar junto para resolver os problemas juntos. Mas, com um marido ou uma esposa emocionalmente não envolvidos, logo se perceberá que quem tem que lidar com todos os problemas grandes ou pequenos é cada um por sua própria conta. Se ele ou ela lida com situações estressantes sozinhos o tempo todo, a negligência emocional no casamento é inegável nesse caso. Logo, o casal se sente emocionalmente vazio no casamento. Outro sinal de negligência: ambos se sentem solitários e sozinhos o tempo todo. Mesmo que o casal compartilhe a mesma casa e o mesmo quarto, ainda assim se sentem perpetuamente sós. Isso ocorre porque o relacionamento carece de um vínculo emocional, o que faz com que se construa um vazio, que pode levar a não ser feliz no casamento. O casal é incapaz de aceitar a negligência conjugal no casamento e está perpetuamente lutando contra suas emoções. Eles se sentem solitários dentro do próprio casamento. Outro sinal de negligência: ambos se sentem atraídos por outros relacionamentos. A solidão e a sensação de vazio em uma existência sem sentido podem tirar proveito disso e fazer com que o casal busque a realização emocional fora do casamento, o que alimenta uma atração emocional e física por outros homens, no caso dela, ou mulheres, no caso dele. Isso abre brecha para as traições e os adultérios. Outro caso de negligência emocional: ele ou ela se tornam excessivamente críticos.
Mesmo que o casal ache difícil apreciar qualquer coisa que o outro faça, torna-se rotina criticarem um ao outro. Cada vez que ambos se encontram em público ou na privacidade de sua casa, fazem questão de deixar uma cicatriz emocional ou mágoa um no outro, mesmo sem se importar com o dano que está causando ao seu parceiro no casamento. Não importa o que o outro, o que um faça ao outro, parece que não se consegue deixá-los felizes ou vice-versa, e as críticas avançam um contra o outro a ponto de se tornar insuportável. É natural que em algum momento um tente chamar a atenção do outro para o que está acontecendo na relação, mas se isso apenas faz com que ambos se distanciem mais ainda emocionalmente, por não haver resposta do outro contrapartida, mas apenas silêncio, ignorando o que o outro está tentando sinalizar, fazendo apenas com que um vá mais longe ou para mais longe do outro, isso é sinal que um ou ambos estão negligenciando a relação. Ou então ele ou ela ficam com raiva facilmente. Nesses momentos, o casal vai se perguntar se o fato de serem casados garantiria amor e romance na vida de alguém. Um outro sinal de negligência, eles dão um ao outro tratamento do silêncio. Suas tentativas de estabelecer qualquer tipo de intimidade emocional fazem com que um ou ambos recuem para sua concha e se afastem ainda mais, dando ao outro o tratamento do silêncio. Este é um sinal absoluto de que um ou ambos estão negligenciando a presença do outro. Esse comportamento não é apenas negligência emocional, mas um sinal claro de abuso mental, que pode ser doloroso para um deles ou para ambos. Outro sinal de negligência, ele ou ela quase não cuida de si mesmo e também da própria aparência. O casamento e o relacionamento podem não ser os únicos atingidos por essa negligência emocional. Em alguns casos extremos, o retraimento emocional pode começar a se manifestar também na personalidade, à medida que um ou outro param de fazer qualquer esforço para cuidar de si mesmo e de sua aparência. Nesses casos existe um problema subjacente mais sério, como ansiedade, medo, depressão, o trauma e jogo. Qualquer coisa pode estar também no fundo ajudando a acontecer essa situação. O casal deve fazer o seu melhor para chegar à raiz desse problema e ajudar o companheiro ou a companheira a superar essa fase. Um outro sinal de negligência é que um não é mais prioridade na vida do outro. Ora, durante o auge de sua vida de casado, o casal, marido e mulher, pode ter sido um para o outro o centro do universo, o centro das atenções. Mas a importância na vida dele ou na vida dela vai diminuindo constantemente, deixando de ser o centro do universo e de toda aquela atenção. Este é um dos traços comportamentais clássicos de uma agressão em um relacionamento. E se o casal experimenta isso na relação, sabem como suas consequências podem ser prejudiciais. O casal se torna tão recluso agora quanto era obsessivo um pelo outro nos primeiros anos de casamento, os anos dourados, os anos em que estavam apaixonados. E, no entanto, tudo isso passa, e isso é realmente depois difícil de se aceitar. Bom, depois de tudo isso que foi dito, vem agora a outra questão. Como lidar com a negligência emocional? E aqui irão algumas dicas. Reclamar que o esposo ou a esposa não apoia emocionalmente não vai resolver a situação. O casal precisa resolver o problema com suas próprias mãos e encontrar maneiras de lidar com essa negligência emocional se quiser continuar no casamento, apesar de uma conexão cada vez menor com o cônjuge. Aqui estão, portanto, algumas dicas para lidar com essa situação de negligência que pode ajudar a salvar o casamento do desmoronamento irreversível. Bom, primeira dica, trabalhar com os problemas de forma produtiva. Isto é, escolher o momento apropriado para conversar com o marido ou a esposa sobre os problemas que surgiram em suas vidas de casado devido à negligência emocional ou dele ou dela ou de ambos. Tentar ser amoroso, é claro, compreensivo, no comportamento, nesse trato, nessa relação de um com o outro, manter a mente aberta para o lado da história que ambos narram um para o outro. Os dois precisam se unir e cooperar para encontrar uma solução que seja duradoura e eficaz para este problema. Segunda dica, não se fazer de vítima na conversa. As ações do esposo ou da esposa, de ambos, causaram imensa mágoa e danos emocionais dentro do próprio casamento deles. Mesmo assim, para restaurar a harmonia no relacionamento, tentar não se fazer de vítima durante as conversas.
Isso só deixaria um ao outro mais cauteloso e defensivo em sua abordagem, o que é exatamente o oposto do que se pretende alcançar, que é a solução dos problemas, e não a mera tentativa de um tentar se vitimizar perante o outro. Além disso, facilitar conversas honestas e abertas para que ambos possam ajudarem-se a descobrir alguns erros em seus caminhos que podem estar desencadeando o estado de espírito emocionalmente ausente de ambos. Outra dica é reacender o amor. Passar algum tempo juntos, participar de reuniões sociais como um casal, planejar noites de encontros para recriar os bons momentos que os dois passaram um com o outro e fazer com que um se apaixone pelo outro novamente. Provavelmente, o casal ainda se ama, mas por causa de certos problemas em suas vidas, eles simplesmente se afastaram. Outra dica é abordar um terapeuta, ou ir a um terapeuta. Sempre que um casamento passa por uma fase difícil, pode ser complicado para os cônjuges resolverem esse conflito por conta própria, porque os egos entram em jogo e um e outro pode não ser capaz de ter uma visão empática das perspectivas do companheiro ou companheira. No caso de tal impasse, é sempre aconselhável procurar a ajuda de um terapeuta, um conselheiro matrimonial. Não há nenhuma vergonha, não há nenhum estigma nisso. É extremamente saudável fazê-lo. Na verdade, é um sinal de que os dois estão dispostos a trabalhar em seu casamento por meio do aconselhamento de um terapeuta. E, finalmente, uma última dica: ser paciente. Se o casal ainda se ama e não consegue conceber a ideia de um perder o outro, então, ser paciente enquanto a relação passa por um processo de cura e de restauração do relacionamento de ambos é a melhor aposta a ser feita. Eventualmente, o marido vai encontrar o caminho para o coração e a alma da esposa novamente e vice-versa. Sim, a negligência emocional pode acontecer no casamento, mas tudo depende de como vai se lidar com isso. Se houver sinais de abandono conjugal no casamento, então deve-se tomar medidas concretas para corrigir tal situação. Terminemos por aqui.